Final tem Corinthians contra Bragantino. O Bragantino que estava ganhando o título, Tava bem no tá brigando agora para cair, com 36 pontos. Não vai cair. Ou vai, Souza? É desde o ano passado já isso, viu? Ano passado quase caiu. Quase caiu também. Eu acho que não cai, né? O Mancini chegou, já mudou um pouco, já estava ganhando o jogo, jogando muito bem contra o Bahia, e aí tomou 2 gols no final do jogo. Está tentando se recuperar disso. É um jogo difícil, né? Apesar disso tudo, foi o único time que venceu o Corinthians, um dos times que venceu o Corinthians na Neoquímica Arena foi o Bragantino, né? Eu acho que... Contra o Corinthians eles jogam mesmo, sempre foi assim. Se eu não me engano, foi a última vitória deles. Eu não me lembro de outra vitória. Do Bragantino. De lá pra cá... Só lapada. Só lapada tem tomado. É um jogo teoricamente fácil, mas assim, se o Corinthians não se tomar atento, né, não entrar esperto, acaba perdendo o jogo, porque nesses jogos pequenos o Corinthians tem tropeçado bastante. Então, é isso mesmo, Quesada. Aí eu vou pro Veloso. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha aí eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo ídolo corintiano Craque Neto na TV Bandeirante, que acabou perdendo a paciência e detonando o atacante holandês Memphis Depay por causa dos seus números no Corinthians. Eles são questionáveis e Memphis, em apenas 2 anos no Corinthians, pode faturar aí mais de 120 milhões de reais nesses 2 anos. Mas antes de tratar desse assunto, vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho aí de mais um processo que o Corinthians perdeu. O Corinthians acabou aí perdendo um processo para o ex-atacante do Sub-20, né? E o Corinthians foi condenado a pagar em torno de 700 mil reais para o atleta. Para quem não sabe o que eu estou falando, vou explicar. Franco Delgado, ele acabou rescindindo o contrato por conta de calote no FGTS. Essa é uma alegação do Uruguai, que não jogou nada na base do Corinthians. Ainda vai ter que pagar, o Corinthians terá que pagar com acréscimo esse valor aí de 700 mil reais. A respeito da sentença, ainda cabe recurso. O Corinthians pode recorrer sobre a sentença, mas o atleta alegou e o juiz assinou aí que o Corinthians tem que pagar 700 mil reais. Veja bem o que está acontecendo no Corinthians. Por que que o Corinthians não está pagando o FGTS de forma correta? O que está acontecendo com essa diretoria do Corinthians? Com essa irresponsabilidade? Porque o juiz condenou o Corinthians a pagar os 700 mil. Mas, claro, corrigido monetariamente. Então, pode chegar aí bem mais que esse valor para um jogador que não fez nada na base do Corinthians, né? Por isso, ele entrou pedindo aí esse valor e o contrato dele foi rescindido através da justiça. Olha bem o que essa diretoria do Corinthians tem feito. Isso já aconteceu com outros jogadores do Corinthians, hein? Inclusive, aconteceu com outros atletas, que o Dieguinho, por exemplo, quando o Dieguinho, que souberam do Corinthians que o Dieguinho ia correr atrás do FGTS, a pessoa de dentro do Corinthians já foi lá e já regularizou, deixou tudo certinho. Isso não pode acontecer nunca. O Corinthians tem que pagar 700 mil reais por causa que deixou de depositar o FGTS. É uma brincadeira o que essas pessoas fazem com o nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. E aí, fiel, qual que é a sua opinião a respeito aí dessa sentença que o Corinthians acabou sofrendo aí para pagar aí o Franco Delgado, que acabou rescindindo o contrato, alegando a falta de pagamento do FGTS? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho de Memphis Depay. Memphis Depay, que acabou aí após 90 dias marcando gol no jogo do Corinthians contra o Grêmio. Um gol foi de pênalti, mas ele saiu desses 90 dias, acabou marcando, né? Mas só que o que tá gerando repercussão não foi o gol do Memphis, foi a entrevista que o Memphis
deu após o jogo, e a declaração do Memphis, ela acabou gerando uma polêmica absurda, que o Memphis, ele cobrou reforços, o Memphis falou que joga no Corinthians numa posição e na seleção holandesa joga em outra, né? Para mim o Memphis foi muito vaidoso e acabou falando bobagem. A culpa corintiana não gostou da declaração, né, do Memphis cobrando reforços, que o Memphis está lá para jogar, e contratação é por conta da diretoria, que hoje o Corinthians não tem dinheiro e além disso tem um transfer ban para pagar. E saiu uma matéria no UOL, né, dizendo que houve uma reunião, né, no CORE para tratar do contrato de Memphis Depay. A dívida do Corinthians com o Memphis, hoje ela passa de 23 milhões de reais. Prestações vencidas, né? E a conclusão que o pessoal do CORE, que eles chegaram, que essa dívida para o Corinthians, ela é considerada impagável. Memphis Depay ganha um absurdo e tem todas as mordomias possíveis. Exemplo, Memphis Depay tem casa para morar, quem paga é o Corinthians, uma casa de 1.175 metros, dentro de um dos hotéis mais caros do mundo, está entre os 20 melhores do mundo. Memphis Depay tem 2 segurança, quem paga é o Corinthians. Memphis Depay tem cozinheira, quem paga é o Corinthians. Memphis Depay tem carro blindado, quem paga é tudo o Corinthians. Detalhe que o contrato do Memphis é livre de imposto, hein? Eu não sabia dessa, para mim é uma novidade. Tudo que o Memphis recebe é somente dele, não tem que pagar nada. Os impostos são pagos pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. A informação é que as pessoas que fizeram o contrato de Memphis Depay serão ouvidas no CORE. Eu acho perfeito, essas pessoas precisam de explicar o porquê de uma barbaridade de contrato, oferecendo tudo e mais um pouco ao Memphis Depay. O Memphis não tem culpa, porque ele pediu, dá quem quer, e o Corinthians deu tudo que o Memphis pediu e ainda mais um pouco. Essas pessoas serão ouvidas. Por exemplo, Fabinho Soldado, que é o diretor executivo do Corinthians, participou do contrato ativamente, inclusive viajou para o exterior para encontrar com o Memphis e fazer a proposta, conversar, fez reunião com o Memphis. E o ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo, também deve ser ouvido, por causa que foi uma das pessoas que participaram do contrato. Além de Augusto ser ouvido, Augusto também está respondendo processo, né? Foi indiciado pela Polícia Civil, o Ministério Público ofereceu denúncia, no caso da VaideBet, uma série de problemas que Augusto vem enfrentando, mesmo não sendo mais o presidente do Corinthians. Então, assim, esse contrato do Memphis é complicado, Cara, pra mim foi essa diretoria foi a diretoria que fez o contrato, né? Que hoje já tá o Osmar Estava como presidente. Foi de uma tremenda irresponsabilidade, de um tremendo amadorismo. Precisa de termos dentro do futebol pessoas profissionais, pessoas que têm categoria para fazer tal função. Não pode ser pessoas que a pessoa escolhe porque gosta da pessoa. Precisa ser profissional. E essas pessoas que fizeram o contrato do Memphis faltaram profissionalismo ao onerar o nosso clube esporte, ao onerar o nosso Corinthians, né? Memphis está com os números baixos, números questionáveis, né? E ganha aí um absurdo. Ultrapassa de 4, chega até 6 milhões por mês dentro dos gatilhos do seu contrato. E aí, fiel? Memphis Depay falou bobagem em pedir reforços. Memphis Depay deveria preocupar mais em jogar futebol, acrescentar mais para o clube dentro do campo. Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o seu like, me fala se você concorda com o craque Neto, que acabou aí questionando aí os números do Memphis Depay, né? E o absurdo que o Memphis falou aí após o jogo contra o Grêmio. Use o espaço, deixa o comentário, deixa o like. Gente, vamos mudar de assunto? Vamos falar um pouquinho do Ranieri, que eu até adiantei para vocês algumas coisas ontem, mas hoje eu trouxe mais novidade. Ranieri, o Grupo City sonda e manifesta
interesse em contratar o atleta para a próxima temporada. O Grupo City ainda não fez nenhuma proposta, mas, segundo informações, que eles farão algumas propostas para o Memphis, para o Ranieri. Ranieri, ele pode ir para o Bahia, que faz parte do Grupo City. Ranieri pode ir para o Manchester City, que também faz parte do grupo, né? Ranieri tem contrato no Corinthians até final de 2028. O Corinthians pagou 2,5 milhões de euros do atleta e o Corinthians tem aí 60% dos seus direitos econômicos. Se eu fosse o Corinthians, eu não venderia o Ranieri, porque 60% do seu direito econômico não é tanto dinheiro assim, e Ranieri hoje, para mim, ele é considerado o melhor meio-campo do Corinthians disparado. Ranieri não tem tanta mídia, mas joga muito mais que vários jogadores que lá estão. Para mim, ele é disparado o melhor meio-campo do Corinthians. É um cara que, no jogo contra o Palmeiras, fez 2 jogos incríveis. Para mim, líder isolado. Tanto ele sabe sair jogando, corta bem de cabeça, sabe apoiar. É um baita de um atleta. Se o Corinthians não firmar, o Corinthians vai perder o Ranieri. E o Corinthians hoje tem um transfer ban. Corinthians, se o Ranieri sair, vai contratar quem? Sem que o Corinthians tenha um transfer ban. Então o Corinthians está impedido de fazer contratação. O que a gente tem que fazer hoje é manter o que nós temos, é manter o time, deixar sair quem não está contribuindo. Por exemplo, Charles pode ir embora, Romero pode ir embora, Thales Magno pode ir embora, Félix Torres pode ir embora, Kaká pode ir embora. Esses caras podem ir, mas o Ranieri jamais pode deixar o Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Ranieri deve continuar no Corinthians? Ranieri não pode sair do Corinthians de forma nenhuma? Use espaço no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Mudando de assunto novamente, vamos falar um pouquinho de Pedro Raul, que está no Ceará, né? E tem feito uma belíssima temporada no Ceará. No Corinthians não jogou nada. Pedro Raul pode voltar para o Corinthians na próxima temporada? Essa é a pergunta que muita gente tem feito para mim. Olha, sobre a permanência de Pedro Raul no Ceará, o clube ainda não procurou o Corinthians, mas o Corinthians está disposto a reemprestar novamente Pedro Raul para o Ceará na próxima temporada. Lembrando que o Pedro Raul, o Corinthians paga para Pedro Raul jogar no Ceará aproximadamente aí 320 mil reais por mês, porque ele é jogador do Corinthians. O Corinthians prestou para o Ceará, mas paga uma parcela, uma porcentagem grande para o Pedro Raul jogar no Ceará. E no Corinthians ele ganhava em torno de 700 mil reais, 750 mil reais. Então o Corinthians paga uma porcentagem para o Pedro Raul jogar no Ceará. E aí, fiel, o que vocês acham? Pedro Raul deve retornar ao Corinthians pela temporada que está fazendo no Ceará? Ou o Corinthians está certo em ter o objetivo de reemprestar o Pedro Raul caso o Ceará o procure para a próxima temporada? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Gente, vamos finalizar o vídeo falando um pouquinho do jogo de hoje entre Bragantino e Corinthians às 7 horas da noite em Bragança. Nós temos uma baixa hoje. A baixa desse jogo é Hugo Souza. Ontem eu trouxe para vocês aí, o Corinthians estava completinho contra o Bragantino, mas a baixa de última hora é Hugo Souza, que acabou sofrendo uma pancada contra o Grêmio e hoje o atleta será preservado. Então quem vai estar no gol do Corinthians hoje é Felipe Longo. Terá mais uma chance. Ele já teve outras oportunidades e está aproveitando. Se falando de Hugo Souza, na segunda-feira o goleiro foi convocado novamente pelo técnico italiano Carlos Ancelotti. Então, a provável escalação do Corinthians hoje contra o Bragantino é Felipe Longo no gol, na lateral direita Mateuzinho, a dupla de zaga João Pedro Choca e Gustavo Henrique, fechando o sistema defensivo Matheus Bidu. No meio campo, aí um tripé, Ranieri, Maicon
Carrillo. Fechando esse losango, Rodrigo Garro. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. E aí, fiel, Corinthians tem condições de trazer de Bragança Paulista uma vitória contra o Bragantino? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.